amor e criação. Porque são sinônimos. Porque trabalham com o que vocês chamam produzir. Só que cada produção contém sua desfacimento. Não é destruição, é fazer, desfazer. Tudo é transitório. Porém, cada coisa feita, realizada, é guardada, é sabedoria, é memória para o que vocês chamam de mundo multiverso. Cada criação pertencerá à memória universal. Por isso nada se destrói, somente se desfaz. Porque existe numa frequência histórica acessível para a leitura e aprendizagem de qualquer ser. Qualquer portal que você abra, qualquer imaginação criativa que você tenha, também pode ser chamada visualização criativa. Você faz buscando na memória universal e você colabora, contribui à memória universal. Isto significa criar, isto significa amar. Amar é criar, não é produzir. É criar coisas belas na frequência do que chamam amor. Só pode existir coisas belas na frequência do que chamam, entre aspas, destruir, que seja alterar as criações dos outros, abusar das criações feitas por outros seres. Significa destruir estas criações, significa alterar as vontades de criação, porque sem liberdade manipulável, e isto significa destruir a vontade, a criação do que vocês chamam, entre aspas, divino. Divino é criar com liberdade. É a coisa mais corriqueira do universo. O que não é habitual é a exploração da vontade criativa sem colaboração. Por isso, estando vibrando no que chamam de amor, que é autossuficiência, liberdade, autonomia criativa, vocês estarão prontos para cocriarem com outros seres, acoplando sintonias e conexões e criando mundos mais complexos. Seria o amor em rede, com 2, 3 ou mais pessoas.
o que se reflete na Terra, o núcleo familiar e a nação e a humanidade em diversas escalas, para que vocês entendam. Mas tudo começa do seu amor, do seu espaço, da sua criação, qualquer que seja no seu próprio espaço. Domine o seu espaço, sendo livre, para poder co-criar. Sem domínio existe abuso. Não é um abuso, entre aspas, por querer, por, entre aspas, maldade. É um abuso por falta consciencial, pelo vácuo de consciência que vocês deixam disponíveis. É um, entre aspas, desperdício de poder, de liberdade, de plasma e de éter. Por isso existe abuso. Mas existindo amor, existindo criação bela, que é sinônimo de amor, existindo positivo, frequência alta, existindo vontade de criação, existe criação, existindo criatividade, existe ação, existindo ação criativa, existe beleza, existe sabedoria compartilhada para todos do universo. Portanto, há amor. Você deu algo a todos os seres do universo. E esta oferta criativa e bela se anexa à sabedoria universal e contribui ao todo, ao acesso a todos. Você busca e contribui, buscando e contribuindo, criando coisas belas e frequências altas. Você contribui ao amor universal, que é a criação, o poder de criação a todos os seres. Baixando as frequências, você aumenta o poder de desfazimento e destruição. Você aumenta o poder de utilizar os seres para o seu próprio bem e não o de todos. Para o seu bem como bem material, para estocagem de energia.
Os seres não precisam desta energia de vibração baixa para viverem. Eles precisam para estocarem, a fim de poder subjugar ainda mais os outros e destruírem as criações e manipularem as cocriações. Não há necessidade de ser assim. Não há necessidade de baixar as vibrações dos outros para alimento ou estocagem ou moeda energética. Cada um que quer viver com a sua energia baixa consegue baixar suas próprias vibrações, contribuindo para as vibrações baixas do todo da vibração baixa. Para quem quer acessar a vibração baixa, aprende a baixar suas vibrações e pronto. Não precisa baixar as vibrações de quem, entre aspas, gostaria de viver em frequências mais altas. Não há necessidade de alimento ou estocagem para evoluir ou involuir. Não é assim que se aumenta as oitavas de frequência que chamamos evolução, ou se diminui nas oitavas de frequência o que vocês chamam de involução. Não há isso, é só um trânsito ultra frequencial e dimensional. Há as frequências baixas porque existem as altas na quarta, quinta, sexta, em qualquer dimensão. Mas o estoque de frequência baixa não significa nada no universo. Não significa mais frequência baixa. Quantidade não é qualidade, portanto não significa nada, nem mais moeda, nem mais energia, nem mais poder, nem mais presença de frequência baixa. Pode-se estocar milhões, bilhões, quatrilhões, quintilhões de energias baixas. Isto não significa nada, porque é a qualidade da energia que conta e não sua quantidade. E cada dimensão existe um limite frequencial. Portanto, este acúmulo de energia não significa nada, nem para quem acumula, nem para quem é explorado energeticamente. O que se busca é não permitir que os seres possam utilizar suas criações por si mesmos. Inconscientemente, os seres pensam que estão estocando energia, mas o que eles estão querendo, entre aspas, inconscientemente, é não permitir que você crie com liberdade e beleza.
Então eles criam com a sua liberdade, com o seu poder, no seu lugar, coisas que não são belas. Dor, sofrimento, tristeza, raiva, culpa, melancolia, mágoa, etc, 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 as dúvidas, descrenças. Negativismo. Você quer negar que você é criador de belezas, que você cria, é criadora. Há uma pessoa criadora, consciência criadora. Portanto, não há pena, compaixão, culpa, há somente responsabilidade. E a responsabilidade é sua em saber-se potencialmente criadora de belezas, consciência criadora de belezas, porque consciência livre. A consciência de um ser que subjuga outro ser. É uma consciência que desfaz a potência criativa, impedindo 8 seres de acrescentar ao saber universal. Por isso chamam, entre aspas, escuridão. Porque não se aprende nada se a criação não é bela. Não se aprende, não acrescenta ao saber universal. Porque não há um mínimo diferencial. Uma dor mais criativa do que outra, uma culpa mais bonita do que outra, não existem. Uma negação, uma dúvida mais bela do que outra. Uma dúvida, limite, bloqueio. Entendam bem. Não faz avançar em nada, faz não querer avançar na diferenciação que a gente chama de criatividade. Criatividade é um mero diferencial de produção de seja lá o que for. Cada ser tem as suas experiências, por isso cada ser pode criar diferentemente as coisas. Por isso que vocês são muito criativos no plano terrestre, porque vocês encontram seres muito diferentes. E assim descobrem coisas muito diversas, produzindo belas criações no plano terrestre e no plano quadrimensional. Apesar de estarem subjugados dimensionalmente, vocês ainda conseguem criar.
mas a criatividade na dor e no sofrimento, que é o sinônimo de todas as frequências baixas, não significa criar, significa descriar, desfazer, não permitir o acesso à criação. Nada se perde, mas tudo se cria. O ditado da vossa física científica está incorreto para os planos multidimensionais. Portanto, não contribua ao desfazer a criatividade ociosa, a ociosidade do plano 4 e 5ª dimensão significa que outros seres vão utilizar os seus espaços ociosos, as suas energias, entre aspas, extras, mas utilizando energias de outros seres ou estocando energias, não se produz nada bom, nada que acrescente, só se produz quantidade e não qualidade, entre aspas, o que vocês chamam de coisas melhores ou evolutivas superiores. Não se produz mais beleza, que é igual à sabedoria. Você só produz beleza e sabedoria usando a sua energia frequencial e não utilizando a energia alheia. Não adianta acumular energia alheia. A energia alheia negativa, ela sempre é negativa se existe acúmulo. Qualquer acúmulo é negativo. Vocês bem sabem no plano terrestre, perdão. Ou seja, é energia estanque parada que não é utilizada para criatividade, que é igual amor e beleza, e sim para desfazer, para não permitir que outros seres utilizem essa energia. É como esconder um potencial de uma criança de crescer. Ela não sabe que pode crescer, mas ela crescerá assim mesmo. Porém, continuará, entre aspas, sem utilizar suas potências de adulto. Os novos hormônios que chegam no seu corpo, a complexidade da memória e da vivência nas lembranças neurológicas e emocionais, sensitivas e intelectivas, que chamam cognitivas. Tudo isso é acesso à criação e à beleza. Não podemos, é impossível impedir isto. Mas pode-se impedir a maturação dos seres,
fazendo eles agirem como, entre aspas, o que chamam de crianças e adolescentes, entre aspas, fazendo agir de uma maneira muito linda e fresca, porém, ao mesmo tempo débil e imitativa. Não se cria beleza com isso, mas se utiliza da criação dos adultos, da produção dos adultos e dos outros. É um caldeirão emocional não controlado, porque é subjugado pelos outros, pelo adulto, pela autoridade, pelo mundo da organização e da lei, seja paterna, materna, fraterna, dos seres, entre aspas, maiores. Mas não podemos segurar o ser para tornar-se o que vocês chamam de adulto. Porém, adulto não autônomo, adulto dependente, adulto que precisa do outro para produzir, para criar, que precisa empréstimo de energia, que seria o que vocês chamam de dinheiro, que precisa, entre aspas, investimento. Significa adulto subjugado, significa criança consciencial, significa alguém que não utiliza dos seus próprios poderes de criação, de beleza, e delega os seus poderes a outros, delega o seu tempo, parte da sua produção, para outros seres utilizarem o que você poderia estar criando de beleza. Os outros seres estão abusando e desfazendo a sua energia. Ninguém cria beleza com energia alheia, isto já foi dito. Por isso, de nada serve explorar o outro ser, seja animal, seja em sua consciência, seja em suas vontades e capacidades. Por isso que criar é sinônimo de colaborar ao todo, a todos, com todos, por todos, pelos todos seres. Muitos seres de outras dimensões podem despertar tanto quanto os humanos que estão no caminho da compreensão consciencial. Muitos seres que seguram a dita evolução humana
seguram suas próprias evoluções e não deixam correr livre suas criações. Por isso trabalham na destruição, na dor e no sofrimento, na depressão, na melancolia, na tristeza, na esperança. Quem cria está no presente porque usa suas próprias energias. Quem cria, quem acha que está criando, quando subjugado na sua vontade e potência criativa por outros seres, o que chamam de intervenção energética ou manipulação mental. Quem cria nessas condições não está criando beleza. Está somente reproduzindo a vontade de outrem. Está somente desfazendo o que você criaria de belo. Por isso que chamamos de baixa frequência, porque atingindo um limite que, digamos, considera-se negativo, significa descriar, desfazer. Significa não criar, não fazer. Significa repetir dor, sofrimento e todos os seus sinônimos são repetições do mesmo. Não há criatividade nem beleza nisto. Por mais que existam diferentes medos, dores e sofrimentos, eles não ajudam a evoluir, mas sim a manter-se involuído, manter-se sem possibilidade de autonomia. O medo existe para que vocês não sejam autônomos. O medo guarda vocês em sua própria prisão. Nunca vem de fora nenhum medo e nenhuma dor, nem sofrimento. Vem sempre de dentro de você mesmo, seja pela sua vontade ou pela vontade alheia. Mas a criação é sua mesmo, sendo vontade alheia. Não deixe nenhum, entre aspas, alheio manipular a sua possibilidade de criação, controlar sua vontade. Qualquer controle vai ser para produzir dor, medo, sofrimento e todos os seus sinônimos. Entre aspas, liberte-se, utilize seu poder de criação de beleza. Se purifique na sua cachoeira, desfazendo dispositivos e acordos.
todas as noites. E, entre aspas, aprenda, ou seja, seja você mesma, consciência livre, autônoma, independente, criadora de beleza evolutiva. Toda beleza é evolutiva, toda beleza é criativa, toda criação só existe em ser com consciência livre e autônoma. Autonomia e liberdade só existe para quem sabe ser autônomo. E a consciência sabe ser autônoma quando ela quer, quando ela lembra que este é o seu estado de, entre aspas, origem.